No princípio, Deus criou o céu e a terra. E depois de formar o homem à sua imagem, soprou nele o fôlego da vida, e Adão se tornou uma alma vivente. Ele viveu no jardim, em comunhão com o Criador, até que o pecado entrou e mudou tudo. Mesmo na consequência da queda, Deus não deixou a promessa morrer. Ele falou da semente que viria, aquela que feriria a cabeça da serpente. E foi nessa promessa que a humanidade se segurou, mesmo enquanto os anos se arrastavam, pesados e longos. Agora, vamos olhar para aquela linha fina de memória que não se perdeu, a linhagem de Adão até Enos. Não é uma lista fria de nomes e números. É o testemunho silencioso de que, mesmo no meio da decadência, Deus estava preservando um rastro de esperança. Gênesis 5 começa assim: este é o livro da linhagem de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o nome deles homem, no dia em que foram criados. Esse versículo nos traz de volta ao início, como uma verdade viva. Adão foi feito à imagem de Deus. Ele carregava o selo do Criador. E mesmo após a desobediência, essa imagem não foi apagada, apenas enfuscada, como um retrato coberto de poeira, mas ainda reconhecível. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e chamou o nome dele de Sete. Esse detalhe é profundo. Foi um filho à sua semelhança, à imagem de Adão, agora marcado pela queda. Sete nasceu num mundo já ferido pelo pecado, mas ele foi dado como substituto de Abel, aquele que havia sido morto por Caim. E nesse nascimento, havia um sussurro de continuidade: a promessa não morreu com Abel. Deus providenciou outro caminho. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. E então, algo sutil, mas poderoso, acontece, então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa frase é um virar de chave. Depois das gerações que viveram longe, que talvez tenham esquecido ou rejeitado o Criador, agora, nos dias de Enos, há um retorno. As pessoas começaram a clamar pelo nome do Senhor. É o reconhecimento de que, apesar da queda, apesar dos anos longos e pesados, Deus ainda está ali, ouvindo, presente, fiel. Vamos pensar nesses anos. Adão viveu 930 anos. Sete, 912. Enos, 905. São números que nos deixam perplexos hoje, longevidades que desafiam nossa compreensão. Talvez não sejam apenas dados biológicos. Talvez sejam um testemunho da paciência de Deus. Ele não apressou o fim. Não cortou a linha prematuramente. Deixou o tempo correr, longo e pesado, para que a memória da promessa pudesse ser preservada, geração após geração, mesmo quando o mundo ao redor se esquecia. Imagine Adão, já idoso, contando aos seus netos e bisnetos sobre o jardim. Sobre como era andar com Deus à brisa do dia. Sobre como o fruto proibido parecia tão atraente, e como a verdade foi mais amarga do que ele imaginava. Imagine Sete, ouvindo aquelas histórias com olhos arregalados, tentando compreender um mundo que nunca viu, mas que ainda ecoava na voz do Pai. Imagine Enos, crescendo ouvindo não só as histórias do passado, mas vendo a fé de seu avô e de seu pai, e então, em seu tempo, liderando um retorno ao culto, ao clamar pelo nome do Senhor. Não houve trovões. Nenhum anjo apareceu em glória. Nenhuma profecia dramática foi dada. Só o passar dos anos. O nascer e o pôr do sol. O trabalho das mãos. O nascer de filhos. O luto pelos mortos. E, no meio disso tudo, a fidelidade silenciosa de uma família que não deixou a chama se apagar. Essa é a grandeza dessa linhagem, não está nos feitos extraordinários, mas na fidelidade ordinária. Em pais que ensinaram seus filhos a lembrar. Em avós que contaram as histórias do jardim. Em crianças que aprenderam a invocar o nome do Senhor não por medo, mas por esperança. E é nesse ato simples, invocar o nome do Senhor, que vemos a promessa viva. Não foi esquecida. Não foi anulada pela queda. Mesmo quando a longevidade dos homens parecia um sinal de decadência divina, Deus estava usando aqueles longos anos para preservar um resto. Um resto que clamava. Um resto que lembrava. Um resto que, mesmo no meio da queda, ainda acreditava que a semente viria. Adão morreu. Sete morreu. Enos ainda vivia, mas seus dias também estavam contados. Porém, a cadeia não se quebrou. A memória permaneceu. A invocação continuou.
E um dia, muito depois, aquele clamor silencioso seria atendido, não com um trovão, mas com um choro numa manjedoura, numa noite fria em Belém. Mas por agora, paramos aqui. Antes de Enos caminhar com Deus de tal modo que sua partida desafiasse a morte. Antes dos nomes que viriam depois, Lameque, Noé, a Arca. Ficamos com esse momento sagrado, uma família, ao longo de séculos, guardando a chama. Não com espadas ou triunfos, mas com vozes baixas, chamando o nome do Senhor, ano após ano, geração após geração. Porque às vezes, a maior prova de fé não está em mover montanhas, mas em continuar a lembrar, mesmo quando o mundo esquece, mesmo quando os anos são longos, mesmo quando a promessa parece distante. É nesse lembrar que a esperança permanece. E é nesse lembrar que nós, hoje, também somos chamados a fazer o mesmo.